Morreu hoje, aos 89 anos, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. A morte foi confirmada pelo atual presidente, Amadou Orsi, que é uma espécie de discípulo herdeiro de Mujica, também da Frente Ampla, um esquerdista. Em Brasília, políticos e autoridades nacionais lamentaram a morte de Mujica. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem as repercussões, toda essa repercussão, né, Igor? Boa noite. Mujica, acho que era uma espécie de figura elogiada amplamente, pelo menos na esquerda, mas também no centro, uma figura muito conciliatória, que liderou a construção dessa frente ampla durante muitos anos no poder no Uruguai. Como é que foi a repercussão por aí? Um político bastante elogiado em toda a América Latina, né, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, o ex-presidente Pepe Mujica estava em casa sob cuidados paliativos. Ele governou o Uruguai entre os anos de 2010 e 2015 e era amigo do presidente Lula. A morte dele repercutiu bastante na classe política, como você bem adiantou, Amanda. Em nota, a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o ex-presidente do Uruguai lutou por um mundo melhor e mais justo. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o mundo perdeu uma das maiores referências de simplicidade, coragem e humanidade política. E o Ministério das Relações Exteriores também se manifestou por meio de nota, afirmou que Pepe Mujica foi um grande amigo do Brasil e uma das autoridades que mais lutaram pela integração dos países latino-americanos. Pepe Mujica esteve aqui em Brasília no ano de 2023, na volta do mandato do presidente Lula, e justamente para um encontro com o presidente, já que os dois eram amigos. Na ocasião, ele comentou que a América Latina precisa se unir para que os países fiquem mais fortes e prósperos. Inclusive, à época, a nossa equipe daqui do Rede TV News participou, acompanhou essa solenidade e hoje separou um trecho dessa fala do ex-presidente do Uruguai. Vamos acompanhar. E nunca mais devemos de cometer o erro de não ter coragem para juntarnos, para defendernos. Junto a Brasil, junto a Colômbia, junto a Chile, junto a la izquierda, junto a la derecha, defendernos como América. ¿Por qué? Porque nadie nos va a dar los derechos y la prosperidad si no sabemos pelear juntos en el mundo que vivimos. Bom, a cobertura completa sobre a morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, ainda vai ser feita aqui nesta edição do Rede TV News. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Manhã agitada no Senado Federal. Em depoimento à CPI das apostas online, a influenciadora Virgínia Fonseca negou receber um percentual sobre a perda dos apostadores. Virgínia Fonseca chegou ao Senado sorridente e acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe. No plenário, cumprimentou os senadores, disse uma das frases que a tornou famosa e arrancou sorrisos dos parlamentares. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, aproveitou o espaço para tietar a apresentadora. Atitude que foi criticada por parlamentares. Inclusive, eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço para Amanda e para a Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. Valeu, Cleitinho. Mas o clima de descontração acabou logo na primeira pergunta da relatora, a senadora Soraya Tronic. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam o login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração.
A CPI investiga o impacto das plataformas de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da existência de possíveis conexões dessas empresas com crimes de ordem tributária. Além dos influenciadores, os jogadores de futebol também são alvo de investigação, porque estariam errando jogadas em campo de propósito para manipular o resultado das partidas. Virgínia Fonseca foi convidada a depor na CPI dos jogos de azar porque usa a influência que tem nas redes sociais para divulgar casas de apostas. Durante a sessão, a apresentadora disse que, ao fazer publicidade, sempre reforça que as apostas são proibidas para menores, que segue as regras previstas em lei, e negou que receba 30% a mais do que o valor previsto em contrato quando apostadores perdem o jogo. E esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Hoje o Brasil está no topo da jogatina. Desde 2021 para cá, nós atingimos o topo no mundo. Então é algo assim, é um problema de saúde pública, saúde mental e que está destruindo famílias. A Justiça condenou em primeira instância o principal acusado de usar a internet para fazer graves ameaças contra deputados de Minas Gerais. O homem, que não teve a identidade revelada, recebeu uma pena de 12 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Na sentença, o juiz reconheceu a prática de diversos crimes cibernéticos, incluindo ameaças de estupro e morte contra as parlamentares mineiras Lohana França, do PV, Bela Gonçalves, do PSOL e Beatriz Cerqueira, do PT. Apontado como líder de um grupo anônimo na internet, ele já está preso há 1 ano, depois que foi localizado em Olinda durante uma operação de combate a crimes cibernéticos. Com o condenado, foram apreendidos computadores, telefones e pendrives com grande quantidade de material relacionado ao caso, além de pedofilia e apologia ao nazismo. A defesa ainda pode recorrer da decisão. Moradores da comunidade do Moinho, no centro de São Paulo, realizaram um protesto contra a decisão do governo do estado de demolir as casas do local e transferir as famílias para programas de moradias. O repórter David Diogo está lá e traz ao vivo agora mais informações para a gente. Boa noite para você, David. Como é que está a situação por aí? Nos conte mais sobre essa decisão do governo e dos protestos. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Pois é, Augusto, nesse momento a situação aqui é de tranquilidade, trem funcionando normalmente porque a linha foi liberada pelos moradores. Apenas essa barricada aqui feita pelos residentes, mais cedo, que continua aqui na entrada da favela, mas eles circulam, entrando e saindo da comunidade normalmente. Os protestos começaram ontem com as demolições de imóveis e continuaram hoje com moradores contrários à desocupação da área, insistindo em permanecer aqui. Segundo as autoridades, até o momento, 6 casas foram demolidas. A ideia da CDHU é que, conforme outras famílias deixem a favela, as casas também sejam destruídas e o terreno retomado ao poder público, que pretende transformar o local em um parque. A área pertence à União, que já enviou um ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do governo de São Paulo, garantindo a legalidade das demolições. Essa autorização gerou aí uma grande revolta. Os invasores alegam estar aqui há mais de 30 anos. Hoje, inclusive, esse protesto aí foi marcado por confronto entre a polícia e os moradores, e é o que a gente vai ver agora na reportagem. Os manifestantes passaram o dia vigiando a ocupação. Uma barricada foi formada na entrada da favela para impedir a entrada da polícia. Eles incendiaram os trilhos que cruzam a comunidade, interrompendo a circulação de trens. No início da tarde, o batalhão de choque foi acionado para cumprir a ordem de desocupação. Integrantes ligados a entidades de direitos humanos e moradores tentaram impedir o acesso da PM, o que gerou o conflito. A ação militar próxima a uma creche com mais de 20 crianças revoltou os moradores. Que palhaçada é essa com a
as crianças da comunidade. A gente está cansado de apanhar desde 7 horas da manhã. 5 pessoas ficaram feridas, 2 delas atingidas por balas de borracha. Eu correndo por conta da bomba, eles me deram 4 tiros. 4 tiros. Aí, nas costas do cara aí, fala pra mim, ó. Identificado, eu estava identificado indo pro meu trabalho. Desde a sexta-feira santa, a gente está recebendo violência da Polícia Militar e do Estado. A favela do Moinho, remanescente de um antigo complexo industrial, é uma das poucas ocupações aqui do centro de São Paulo. A comunidade enfrenta desafios como infraestrutura precária e vulnerabilidade social, além de ter sido palco de incêndios trágicos nos últimos anos. O protesto evidencia o descontentamento dos moradores com a condução do processo de reassentamento. Segundo eles, a falta de diálogo e de alternativas adequadas para a realocação tem agravado tensão na região. De acordo com a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, responsável pela transferência, 168 famílias já deixaram a favela do Moinho e aderiram ao programa de moradia e auxílio aluguel. Em nota, justificou as demolições como medida de segurança, uma vez que os imóveis desocupados apresentam riscos estruturais. A favela do Moinho era considerada também um ponto de armazenamento de drogas, que abastecia a Cracolândia. Com a desocupação do local, o fluxo de usuários diminuiu no centro. Algumas questões a gente pode ter associado a essa situação. As ações do governo de estado e prefeitura na favela do Moinho, onde desmobilizou o tráfico de drogas, a ação que foi feita da Polícia Civil com o Ministério Público, a Polícia Militar, onde foi preso o Léo do Moinho, que é o grande traficante daquela região. Essa ação de poder fazer com que aqueles moradores saiam daquela condição indigna e vão morar em condições com dignidade e a gente tirar ali o bunker do tráfico de drogas. Sem a droga presente, você tem uma facilidade maior de convencer as pessoas a irem para tratamento. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br. A Justiça Federal de Brasília expediu 5 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em 9 estados. De Brasília, o Rafael Felite tem as informações. Rafael, boa noite. Olha, a gente acha que está seguro com técnicas de biometria, reconhecimento facial, mas quanto mais a tecnologia se sofistica, parece que as quadrilhas, os criminosos vão na mesma corrente e se sofisticam também. Impressionante como eles conseguem burlar essas camadas de segurança. E lá nessa plataforma estão expostos todos os nossos dados, né? Dados dos cidadãos e contribuintes brasileiros. Boa noite, Rafael. Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite, Augusto. Pois é, segundo as investigações, essas quadrilhas usavam técnicas avançadas de alteração facial para burlar o sistema de reconhecimento biométrico. E os criminosos, eles simulavam traços do rosto das pessoas para poder ter acesso a essa conta Gov. Com isso, eles conseguiam controle total do perfil dessas pessoas e acesso a informações sensíveis e a dados como o imposto de renda das pessoas e outras, acesso a programas sociais e, inclusive, o acesso à assinatura eletrônica usada para assinar documentos digitalmente e o que isso poderia ser usado para golpes e fraudes também contra outras pessoas. A plataforma gov.br é a principal forma de acesso a serviços do governo federal. Os investigados podem responder pelos crimes de invasão qualificada de dispositivos informáticos e associação criminosa. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rafael. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e do delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, pelo assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Procuradoria apresentou as alegações finais e afirmou que os irmãos são os líderes e articuladores da organização criminosa. Os 3 denunciados estão presos desde março do ano passado por planejar o assassinato da vereadora em 2018.
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fizeram hoje uma operação para desarticular uma quadrilha que fornecia drogas e armas para o Comando Vermelho. Em uma mansão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, os agentes encontraram diversas armas além de $24 mil. A casa é de Jonathan Yanovitch, preso ontem à noite em São Paulo. Segundo as investigações, ele usava uma empresa para lavar o dinheiro da facção Comando Vermelho no Rio. A polícia também esteve em concessionárias de luxo no interior de São Paulo e cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Rondônia e no Mato Grosso. A ação era para localizar criminosos ligados ao Comando Vermelho, entre eles o chefe da facção no Rio, Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, o Zeus. As investigações apontaram que, apesar de ser de Rondônia, ele comandou uma invasão na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade, e ficou como chefe do tráfico na localidade. Antes, esses criminosos eram apenas cooptados para a fuga no interior das comunidades do Rio de Janeiro e passaram a ocupar espaço de liderança e a fomentar de maneira contundente o tráfico de drogas e de armas no estado. De acordo com a polícia, os criminosos movimentaram R$5 milhões em um mês. Os investigadores solicitaram o bloqueio de mais de 40 milhões em bens e valores da facção. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra um ex-candidato a prefeito da cidade de Niterói, na região metropolitana. Ele é acusado de planejar um crime que mais parecia o roteiro de um filme. A imagem mostra um homem de terno, gravata e óculos escuros nos corredores de um apart-hotel. Ele fala ao celular o tempo todo. O homem entra no elevador e desce no 6º andar. Essa outra imagem mostra o momento em que ele usa força para arrombar a porta de um dos apartamentos. 16 minutos depois, ele deixa o local, levando relógios avaliados em R$80 mil. Segundo os investigadores, o homem calvo era, na verdade, o advogado criminalista Luiz Maurício Martins Gualda, de 47 anos, que usava um disfarce, uma máscara de silicone que é vendida na internet por mais de R$4 mil. Ele contou à polícia que o crime foi planejado por Alexandre Ceoto André, um empresário que foi candidato a vice-prefeito de Niterói, que era amigo da vítima e acreditava que no apartamento havia $1 milhão escondidos. O dinheiro seria dividido entre os dois. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro. Hoje, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do empresário, também em Niterói, e apreendeu celulares, computadores, além de documentos. Alexandre e Luiz Maurício foram indiciados por furto qualificado. Hora de saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com o nosso Igor Silveira. Igor, não sei. Já estou sentindo que esse tempo vai voltar a esquentar de novo. Hoje já senti um calorzinho maior. Estou certo ou não? Vamos lá, é aquele calor, o sol de geladeira que não esquenta muito, é isso que vai acontecer. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois bem, durante a quarta-feira o sol ele até aparece em todo o centro-sul do país, mas o dia começa gelado e aí não deve esquentar quase nada. Olha, isso vale para o Paraná, Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a mesma condição, então não esqueça o seu casaco. A temperatura mínima começa na casa dos 14 graus e a máxima não passa dos 23. Então, a gente percebe que não vai esquentar muito. Na quinta-feira, 24 graus de máxima, na sexta, 26 e no sábado vai para casa dos 27 graus, já começa a esquentar um pouco mais. No Rio de Janeiro, o sol ganha força, os termômetros alcançam 27 graus amanhã, Belo Horizonte, 25 graus, não esquenta muito e Vitória, no Espírito Santo, 26 de máxima. No Nordeste, o dia fica quente, abafado e ensolarado em todo o interior, como a gente observa aqui no mapa, mas ainda tem previsão de chuva no litoral, principalmente da Bahia. Na região norte tem bastante nebulosidade, previsão de chuva a qualquer hora, e essa chuva vem com mais volumes em pontos do Amazonas, de Roraima e também do Pará. Agora, as temperaturas, elas devem alcançar a casa dos 31 graus amanhã em Manaus, no centro do país, chegando a 32 graus em Cuiabá e no sul, máximas de 27 graus em Porto Alegre nesta quarta-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Com a chegada do período mais frio do ano, os casos de doenças respiratórias aumentam em todo o país. Minas Gerais decretou situação de emergência por causa do grande número de internações, principalmente de crianças.
No maior hospital infantil de Belo Horizonte, o número de crianças com sintomas de doenças respiratórias é cada vez maior. Quando começa mais esfriar o tempo, começa mais a tosse, catarro, nariz escorrendo bastante, né? Fica bem ruim mesmo. A neta de Luciana foi diagnosticada com bronquiolite, inflamação que dificulta a chegada de oxigênio aos pulmões. Ela foi medicada para poder abrir os brônquios e está com dificuldade para poder respirar. Desde o começo do ano, os hospitais de Minas Gerais registraram quase 30 mil internações pela chamada síndrome respiratória aguda. Na média, 240 por dia, quase 5% a mais que no mesmo período de 2024. Nas crianças, as infecções mais graves são provocadas principalmente pelo vírus sincicial, que pode causar bronquiolite. Começa com quadro respiratório superior. Então é nariz entupido, tosse, coriza. E essa criança ela vai evoluir com dificuldade para respirar. A criança às vezes fica cansada, com falta de ar. A bronquiolite viral já provocou mais de 2.000 internações aqui em Minas Gerais desde o começo de 2025. 70% do registrado em todo o ano passado. Quase metade das hospitalizações são de crianças de até 1 ano de idade. No último fim de semana, 2 crianças recém-nascidas foram transferidas de helicóptero no interior de Minas para unidades de saúde com maior capacidade de atendimento. Na região metropolitana de Belo Horizonte, 2 bebês em estado grave aguardaram por 8 dias por uma vaga em um hospital. A transferência só foi viabilizada depois que as famílias entraram na justiça. A anatomia da criança ela é menor, né? A criança tem um brônquio menor, isso favorece a entrada do vírus, aumenta a secreção ali e isso favorece as formas graves. A síndrome respiratória aguda grave pode ser provocada também pela influenza e pela Covid. Nesse ano, 438 pessoas perderam a vida em Minas Gerais por causa dessas infecções. Uma das vítimas é uma menina de 1 ano. Em São Paulo, uma bebê de 2 meses não resistiu às complicações da bronquiolite e morreu após 4 passagens por uma UPA. É importante a gente evitar aglomerações, lugares fechados. Não há justificativa de visitar um recém-nascido, então essa informação tem que ser levada, não é chatice dos pais, reforçando a necessidade de manter o calendário vacinal em dia. No Rio de Janeiro, o chefe do tráfico de drogas do complexo de favelas da Maré foi morto durante uma operação da polícia. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Matheus Quelzer fala com a gente, nos mostra como está a situação lá no Rio de Janeiro, que hoje foi terrível, né? Foi preocupante, né, Matheus? Porque foram cenas de guerrilha na cidade. Nos conte mais, por favor. Exatamente, Augusto. Boa noite para você, Amanda, para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Cenário de guerra, a gente pode dizer, situação muito difícil para o Carioca mais uma vez. Terça-feira começou difícil para os moradores, principalmente do Complexo da Maré, mas que teve reflexo direto, porque todas as principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro foram afetadas em meio a esse tiroteio. Situação de momento agora aqui nas principais vias já é mais tranquila. Quem vai acessar a linha amarela está agora com um trânsito, com um fluxo mais tranquilo. Agora o que a gente percebe, diferentemente dos dias normais, são menos coletivos nesse momento rodando, nesse horário em que as pessoas estão retornando para casa. Por quê? Pelo menos 600 mil pessoas ficaram sem transporte coletivo hoje em virtude desse intenso tiroteio. Eu acabo de apurar há poucos instantes com a porta-voz da Polícia Militar que há um reforço no policiamento em pontos estratégicos, nos acessos nas comunidades do Complexo da Maré. Portanto, há uma expectativa que a situação fique agora um pouco mais tranquila, mas, portanto, o posicionamento da Polícia Militar é que sim, mais viaturas vão ser colocadas nesses pontos estratégicos como foi definido. Agora, ainda na parte da tarde, se teve o registro de tiroteios. O último levantamento feito pelo Fogo Cruzado mostrou que desde o início do ano, só no Complexo de Favelas da Maré, já foram 35 tiroteios. E aí, Augusto, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, um crescimento de quase 30%. Ao longo do dia, a gente acompanhou toda essa movimentação, toda essa difícil situação, e é o que a gente acompanha agora na reportagem. Fecharam a linha vermelha, o tiro comendo aqui, ó. Todo mundo se escondendo, tá vendo? Os motoristas que passavam pelas principais vias expressas do Rio ficaram em meio ao fogo cruzado. Um deles, que estava na linha vermelha, foi baleado.
O morador registrou o momento em que um homem agachado prestou socorro a uma vítima. Dando agachadinho para tentar ajudar ele. Na linha amarela, o cenário era parecido. A via foi interditada por 7 vezes. Carros retornavam na contramão. Assustadas, muitas pessoas saíram dos veículos. Mãe e filha se protegeram atrás de uma viatura da Polícia Militar. Esse morador, que estava no ponto de ônibus para ir ao trabalho, se jogou no chão e foi retirado do local pela polícia. O blindado parou mais ou menos na minha direção e ficou troca de tiro entre o blindado e eles. Os tiros eram muito fortes, parecia que estava estourando em cima da minha cabeça. E eu deitei no chão. Infelizmente, né, a gente sai de casa para dar o sustento para a família e se depara com essa situação. É muito triste. É muito triste. A operação da Polícia Militar acontecia no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Um dos traficantes mais procurados do estado e chefe do 3º Comando Puro, Tiago da Silva Fole, o TH, acabou morto. Ele era procurado pelo BOPE há 9 anos. Outros 2 homens que seriam seguranças foram baleados e não resistiram. Os agentes encontraram um TH e um bunker dentro do morro. Os bandidos colocaram fogo em barricadas. A PM utilizou um helicóptero e um drone para sobrevoar a área. Dezenas de ônibus tiveram que voltar para as garagens. Nós estamos em um dos acessos à comunidade da Maré. Por aqui os moradores ainda seguem assustados. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 45 escolas ficaram fechadas. Já na saúde, 4 unidades tiveram que suspender as atividades. Os comerciantes também fecharam as portas. Por aqui agora a gente percebe que o policiamento foi reforçado justamente para que aos poucos tudo volte ao normal. O secretário de Polícia Militar disse que a ação foi cirúrgica. O traficante TH estava envolvido na morte de 2 agentes do BOPE em julho do ano passado. Permita aqui levantar para mostrar a extensa ficha criminal e para mostrar com que tipo de marginal nós estamos lidando. Essa é a extensa ficha do TH com 227 anotações criminais. Nossa, imagine isso. A Polícia Federal realizou hoje a 5ª fase da Operação Cisames, que investiga uma rede criada para lavar dinheiro de compras de decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça. O objetivo das ações é aprofundar a investigação em relação aos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, mercado de câmbio clandestino, evasão de divisas e organização criminosa. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens no valor aproximado de 20 milhões de reais. A Polícia Federal do Amapá deflagrou uma operação para apurar um esquema de nomeação de servidores fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado. O montante desviado ultrapassa R$50 mil por mês. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram bloqueados saldos em contas bancárias, aplicações financeiras e R$1.400.000 em nome dos investigados. Eles poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e corrupção de menores. O presidente Lula encerrou hoje a visita oficial à China, com 36 acordos assinados. Lula destacou a importância das relações entre os 2 países e criticou as guerras comerciais. O presidente brasileiro foi recebido pelo líder chinês Xi Jinping no Grande Palácio do Povo em Pequim. Foi o 3º encontro entre os dois durante este mandato de Lula. O presidente Lula criticou a guerra comercial e destacou o bom relacionamento entre Brasil e China. Guerras comerciais não têm vencedores. Elas elevam os preços, deprimem as economias e corroem a renda dos mais vulneráveis em todos os países. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária.
O presidente brasileiro também voltou a criticar os conflitos armados pelo mundo. De acordo com Lula, somente uma reforma na Organização das Nações Unidas seria capaz de cumprir os ideais de paz traçados pela própria ONU. Após o encontro, Brasil e China divulgaram uma nota conjunta, onde se colocam como possíveis intermediadores de negociações visando o cessar-fogo. Não haverá paz sem um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com o Estado de Israel. Superar a insensatez dos conflitos armados também é pré-condição para o desenvolvimento. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia oferecem base para um diálogo abrangente que permita o retorno da paz à Europa. O Vaticano já está nos preparativos para a primeira missa oficial do Papa Leão XIV, que acontece no domingo. Hoje o pontífice visitou o Centro dos Agostinianos. Na saída surpreendeu os fiéis que passeavam pela rua. Quem traz todas as informações é a Patrícia Pinheiro. Era começo da tarde no Vaticano, quando os policiais isolaram a rua. A multidão começou a se aglomerar. Afinal, os sinais estavam ali. Os fiéis comentavam: o Papa vai aparecer. De repente, gritos. E o carro oficial, cercado de seguranças, apareceu. O percurso era pequeno, cerca de 150 metros. O Papa Leão XIV estava saindo da sede da Ordem de Santo Agostinho, onde foi almoçar, de volta ao Vaticano. Mas foi o suficiente para fazer a alegria de quem estava no lugar certo, na hora certa. Estas estudantes não escondiam a felicidade. A foto instantânea ainda estava carregando. As freiras mexicanas conseguiram ver o Papa e disseram estar muito contentes. Você sente? Muito contenta. Entre aqueles que já tiveram a oportunidade de falar com o Papa Leão XIV, está o cardeal brasileiro Dom Orani Tempesta. Em função de vários compromissos já assumidos, Dom Orani está voltando agora à noite para o Brasil e não poderá participar da missa que vai marcar o início do pontificado do novo Papa, no próximo domingo, aqui na Praça São Pedro. Por isso, nessa segunda-feira, Dom Orani teve uma audiência individual com Leão XIV. O arcebispo se disse cada vez mais bem impressionado com o novo líder da Igreja Católica. No Regina Coeli do domingo, ele falou muito forte, né? Nunca mais a guerra. Eu acho que essa é a nossa missão enquanto igreja, né? No Rio de Janeiro, nós temos várias questões que machucam bastante a todo o nosso povo. A igreja está presente em todos os lugares, né? A igreja talvez seja a única entidade que pode entrar em todos os lugares sem causar violência. Dom Orani disse ainda qual é o sentimento neste momento de voltar para casa depois do conclave. Com muita esperança. Tem algumas coisas que realmente eu vi, gravei no coração, que são questões do conclave, que marcam a ação do Espírito Santo, são coisas que guardo somente para mim, evidentemente. Pensar muito sobre isso, né? Assim, quantas coisas bonitas eu estou vendo e que fica no meu coração e que deve me converter cada vez mais para servir com alegria o povo de Deus, com generosidade, com disponibilidade, mas volto com muita alegria e muita esperança. A ata do Comitê de Política Monetária, divulgada hoje, deixou em aberto a próxima decisão do Banco Central. Na semana passada, o Copom subiu os juros em 0,5 ponto percentual para 14,75% ao ano, maior patamar em quase 2 décadas. Parte do mercado acredita em mais uma alta residual, de 0,25 ponto percentual, e a outra no encerramento do ciclo de aumentos. O Copom ressaltou a incerteza do cenário externo, a inflação ainda longe da meta, bastante alta e desancorada, mas também apontou para a moderação da atividade econômica ainda incipiente. De acordo com o Banco Central, a moderação da atividade é um elemento necessário para que a inflação atinja o centro da meta de 3%. Atualmente, o IPCA está em 5,5% no acumulado de 12 meses.
Há 137 anos, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. No Recife, o Rede TV News visitou um museu dedicado à abolição da escravidão. O espaço é um símbolo de memória e resistência do povo negro. O casarão com azulejos portugueses, erguido no século XIX, guarda memórias que o tempo não apaga. O Museu da Abolição funciona no Recife, onde já foi uma casa de senhores de engenho. Hoje, os visitantes caminham por exposições que preservam a história afro-brasileira e trazem relatos de superação. Aqui é o Museu da Abolição, por muitos anos, ele sempre foi lembrado como museu da abolição, então sempre remetia à escravatura, à escravidão, né, que é uma memória de muita tristeza e muita dor. Né, e ao longo dos anos, acompanhando aqui a trajetória do museu, a gente vê que assim, hoje em dia tem exposições mostrando como é que a gente pode ter um bem viver, né, e construir novos imaginários, né, novas formas de se expressar, né, na arte, inclusive na arte que é feita hoje. Né. O museu é um dos poucos do país dedicado à história da escravidão e à luta do povo negro. Hoje é um espaço que dá voz aos que por tanto tempo foram silenciados. A Lei Áurea, que marcou o fim da escravidão, foi assinada em 13 de maio de 1888. O Brasil foi um dos últimos países das Américas a abolir a escravidão. Apesar disso, o historiador destacou que poucos caminhos foram oferecidos às pessoas que passaram a vida inteira escravizadas. Imagine você viver como escravo a vida toda, dependente para comida, para se vestir, para morar do seu dono, e de uma hora para outra chega uma lei que diz que você agora é um homem livre, independente. Então o negro tinha duas opções. Ou ele permanecia na fazenda para quem ele trabalhava, agora numa condição de servidão, ou ir para as cidades, onde ele era tratado como marginalizado. Até hoje, a população negra é a que mais sofre com a desigualdade, com o desemprego, e no dia da abolição da escravatura fica uma reflexão. Hoje a gente avançou muito nessa busca por representatividade negra, mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Ainda falta muito a presença de negros, né, em funções de destaques, tanto no funcionalismo público como na política. Enfim, o negro ele tem total condição de contribuir com essa sociedade de uma forma produtiva e eficiente. O Aquático SP, novo transporte hidroviário ligando 2 bairros na zona sul de São Paulo, completa hoje 1 ano de funcionamento. O serviço encurtou o deslocamento da população em cerca de 1 hora. O Crispim utiliza o Aquático SP todos os dias para ir ao trabalho. Todos os dias da semana, de segunda, sexta, feriado, sábado. Normal, para nós aqui foi uma benção esse barco aqui. O serviço faz parte do Sistema Integrado de Transporte Público da capital. Uma semana antes do primeiro aniversário, o Aquático SP comemorou a marca de 500 mil passageiros transportados. Nós estamos transportando hoje, em média, 1.800 a 1.850 passageiros. Tá? E chegamos já a transportar, o nosso recorde é 2.700 passageiros, isso foi num domingo, né? Mas foi 2.700, mas em média 1.800, chegamos a transportar às vezes 2.000, mas a média é 1.800. O transporte de ônibus até o terminal mais próximo em Santo Amaro, também na Zona Sul, dura 1h30. De barco, a travessia leva entre 15 e 30 minutos, dependendo da embarcação. Em média está em 90% de aceitação do nosso público. A pesquisa mostra que 54% usam o Aquático SP para ir e voltar do trabalho. 70% utilizam o serviço todos os dias. 97,5% destacam a limpeza das embarcações e mais de 93% elogiaram o conforto. Eu acho uma gracinha, é gostoso, é diferente, né? Mais tranquilo, menos confortável, né? Melhor do que um ônibus. Achei muito bom. 28% fazem essa travessia para visitar amigos e parentes. Vira e mexe a gente vem. O que você acha? Maravilha.
O INSS começou hoje o processo para ressarcir os aposentados e pensionistas que tiveram descontos irregulares nos benefícios. Quase 9,5 milhões de pessoas já foram notificadas pelo aplicativo oficial da Previdência. De acordo com o INSS, todas as notificações foram enviadas até o fim da manhã de hoje. A comunicação é feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Muitos beneficiários reclamaram, no entanto, de instabilidade no sistema. É muita gente no mesmo horário pesquisando e, consequentemente, vai impactar no aplicativo do INSS. Há também aqueles que encontram dificuldade para lidar com a tecnologia. Celular para mim mesmo é só para ligar, receber ligação, passar mensagem. Mas para entrar assim em aplicativo eu não sei. Na nossa idade, a gente não quer isso não. A gente não tem tempo para isso não, a gente quer coisa mais fácil. As pessoas com dificuldade em usar o aplicativo podem buscar orientação por telefone no número 135. O governo ainda avalia a possibilidade de oferecer suporte presencial em agências da Caixa Econômica Federal e dos Correios. A partir de amanhã, quem recebeu a notificação poderá informar se autorizou ou não a contribuição para alguma associação. Para isso, é preciso entrar no Meu INSS com o CPF e a senha. Depois, digitar Consultar descontos de entidades na aba de pesquisa. Se existirem descontos, responder se foram autorizados ou não. Caso a resposta seja sim, deve colocar e-mail e telefone de contato e confirmar a veracidade das informações fornecidas no app da Previdência. Por fim, deve clicar em enviar declarações. O governo reforça que todo o procedimento é apenas pelo aplicativo Meu INSS. Os aposentados não devem clicar em links recebidos por e-mail ou aplicativo de mensagens, nem compartilhar dados pessoais. Segundo a instrução normativa publicada hoje pelo INSS, caso o aposentado afirme que o desconto foi irregular, a associação terá 15 dias úteis para provar que a contribuição foi autorizada ou que devolveu o dinheiro. Caso não apresente a comprovação, essas entidades terão mais 15 dias úteis para fazer o ressarcimento. O valor será corrigido pela inflação acumulada entre março de 2020 e março de 2025. Caso as entidades ou associações não devolvam os valores, a Advocacia Geral da União assumirá o processo. Enquanto o governo se organiza para devolver o dinheiro aos aposentados, a oposição trabalha para tirar do papel a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o caso. O pedido de CPMI já foi protocolado pela senadora Damares Alves e pela deputada Coronel Fernanda. A oposição quer pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a ler o requerimento para a instalação na próxima sessão do Congresso, prevista para o dia 27. O nosso papel como parlamentar é também investigar, é acompanhar o que acontece com a verba pública, com o dinheiro público. E este caso mexeu com o coração de todos os brasileiros. Todos os brasileiros querem acompanhar essa investigação. Já o governo tenta evitar o desgaste da CPI. O argumento é que o caso já é investigado pela Polícia Federal e que o processo de ressarcimento dos beneficiários está em andamento. A convocação da CPI vai ensejar somente mais uma disputa política dentro do Congresso Nacional, quando o que a população espera não só é o esclarecimento sobre quem se beneficiou, sobre quem foi prejudicado, mas, acima de tudo, a reposição desse dinheiro que foi retirado de pessoas inteiramente inocentes. O Supremo Tribunal Federal suspendeu parte das acusações contra o deputado Alexandre Ramagem na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Os ministros aceitaram a decisão da Câmara para adiar, até o fim do mandato de Ramagem, a análise de 2 crimes que supostamente teriam sido praticados após a diplomação. No entanto, o julgamento da ação prossegue em relação às acusações de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Agora à noite, o presidente da Câmara, Hugo Mota,
informou que entrou com uma ação no STF pedindo que prevaleça a decisão da casa, que suspendeu o julgamento das 5 acusações contra Ramagem. Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nesta terça-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.